Essa aula a respeito de princípios constitucionais no novo CPC foi escolhida para ser uma aula introdutória de um curso de processo à luz do novo Código, porque, de fato, constitucionalizar o novo CPC foi um dos objetivos da elaboração de um novo Código. Quer dizer, além de se criar um processo civil mais célere, mais simples, né, que não fosse o centro das atenções dos juízes, dos desembargadores e dos ministros, além de se ter o objetivo de modernizar o processo, adaptando esse instrumento à realidade dos nossos dias, por exemplo, criando mais instrumentos para resolver questões repetitivas, questões de massa, né, como foi o incidente de resolução de demandas repetitivas, e aprimorando aqueles que já existiam, como é o caso dos recursos repetitivos. Além disso, se teve em mente criar um Código de Processo Civil que fosse evidentemente parte de um ordenamento jurídico de que a Constituição Federal faz parte e que está no ápice, né, que está lá em cima e deve, digamos, orientar a compreensão de todas as outras normas, né, e todas as outras normas já devem ser concebidas, né, de início, de forma harmônica com a Constituição Federal. Então, de fato, é interessante que se faça uma análise das novidades trazidas pelo Código de 2015 à luz da Constituição, né, à luz desse objetivo que foi o de todas as comissões, no sentido de concretizar, no sentido de dar vida aos princípios constitucionais. Eu acho que o primeiro deles, um dos mais importantes, é o princípio da ampla defesa. É um princípio de natureza política, tem tudo a ver com o Estado democrático, né? E é um princípio que foi muito valorizado pelo novo Código. Obviamente, o dispositivo que mais evidentemente trata desse princípio é o tal do artigo 10. Esse artigo 10 determina que haja contraditório toda vez que o juiz se manifestar sobre alguma questão, ainda que essa questão seja de ordem pública. Quer dizer, ainda que aquela matéria sobre a qual o juiz vá se manifestar seja daquelas que ele pode conhecer de ofício. Sim, permanece esse fenômeno, né? Permanece a possibilidade de o juiz conhecer de alguma matéria sem que haja provocação das partes. Mas antes de, por exemplo, extinguir o processo em função daquela matéria, que pode ser litispendência, coisa julgada, ele deve proporcionar às partes a oportunidade para que elas se manifestem, né? Essa era uma discussão que, à luz do Código de 73, era doutrinária. Muita gente já dizia, no plano da doutrina, que, apesar de se tratar de matéria de ordem pública, o contraditório não ficaria dispensado. E agora a lei resolve esse problema de uma forma definitiva, porque no artigo 10 isso está dito de forma expressa e explícita e não deixa margem de dúvida, né? No artigo 933, é muito interessante que esse princípio, na verdade, se reflete no âmbito dos tribunais. Esse dispositivo e o anterior também, ambos falam dos poderes do relator. Então, o artigo 933 é um artigo super interessante que prestigia de uma maneira extremamente visível o princípio do contraditório também. Porque diz que o relator, se constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada no primeiro grau, que deva ser considerada no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Né? Veja que essa é uma inovação, né? Algo de que alguns autores já cogitavam e agora está na lei. E aí tem os dois parágrafos que falam sobre variações a respeito dessa hipótese. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, este será imediatamente suspenso, a fim de que as partes se manifestem especificamente. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz, etc, etc. Enfim, são nos incisos, nos parágrafos 1º e 2º, tem-se variações, né, e que geram, evidentemente, consequências apenas procedimentais, variações sobre essa possibilidade de se constatar a ocorrência de fato superveniente, quer dizer, algo que aconteceu depois a respeito do qual as partes não falaram, e a ocorrência de matéria de ordem pública que vai influir no julgamento do recurso, né? Tem-se também, e esse é um enfoque muito novo, muito interessante, a figura do amicus curiae, que foi encampada pelo novo Código de Processo Civil de uma maneira muito mais ampla do que era no Código de 73. Porque no Código de 2015 se permite que haja amicus curiae, que haja a intervenção do amicus curiae, por vontade do próprio amicus curiae, que requer a sua participação no processo, ou por determinação do juízo, no primeiro grau de jurisdição, no segundo grau de jurisdição, nos tribunais superiores, né? Até antes
da entrada em vigor do novo Código, o amicus curiae era uma figura extremamente presente nos tribunais superiores. Agora, se o amicus curiae é aquele, pessoa física ou jurídica, associação, enfim, que pode levar ao juiz elementos para que ele possa decidir melhor, de fato não tem sentido nenhum limitar a presença do amicus curiae aos tribunais superiores, né? Porque os tribunais superiores têm que produzir, gerar uma decisão boa, de boa qualidade, assim como tem os desembargadores e os juízes de primeiro grau. Então, se a presença do amicus curiae é necessária, é útil para que o processo gere uma decisão rente à realidade, uma decisão levando em conta necessidades sociais, né, o ponto de vista do consumidor, o ponto de vista das instituições bancárias, imagine que seja uma ação em que se discutam juros, né? É claro que o consumidor tem que opinar através de suas associações e a FEBRABAN também, outra associação de bancos, etc. Então, se isso é útil, se isso é bom para gerar uma decisão de qualidade, é evidente que esse fulano, né, ou essa associação, ou essa figura jurídica, deve participar do processo desde o começo, né? E não só quando o processo chega nos tribunais superiores, até porque o processo pode nem chegar nos tribunais superiores. Não é todo o processo que gera recurso especial e que gera recurso extraordinário. Então, a figura do amicus curiae foi amplamente bem recebida pelo Código de 2015. E isso se encaixa no princípio da ampla defesa, no contraditório, porque os autores dizem, com muita razão, que o amicus curiae, na verdade, representa a possibilidade de haver um contraditório com a própria sociedade. Né? Não é aquele contraditório entre A e B, pequeno, é um contraditório macro, né? Necessário quando o juiz tem que decidir questões que interessam a sociedade como um todo, e não só a briga de direito de vizinhança entre a Maria e o João. E, finalmente, falando ainda do princípio da ampla defesa ou do contraditório, o que me parece a mim, pessoalmente, um progresso digno de nota, um progresso, assim, comparável aos grandes progressos que se tem feito nas legislações estrangeiras, é o artigo 489, parágrafo 1º, que fala do fundamento da sentença. Esse dispositivo, na verdade, acaba estabelecendo um standard mínimo para que se considere juridicamente existente a fundamentação da sentença. Quer dizer, se a fundamentação da sentença no sentido amplo, evidentemente, né? Sentença, acordo, decisão interlocutória de mérito, se essa fundamentação não obedecer a esses parâmetros mínimos, se considerará a decisão como não fundamentada. E por que isso tem a ver com o contraditório? Isso tem a ver com o contraditório porque esta é a forma de o juiz mostrar que dele participou. Quer dizer, quando se pensa e quando se diz na doutrina que o juiz também participa do contraditório, a primeira imagem que vem à mente é o juiz conversando com as partes. Mas não é só isso. O juiz participa do contraditório efetivamente quando se demonstra, e isso se faz através da fundamentação da sentença, que ele ouviu, sopesou, ponderou, levou em conta, valorou os elementos trazidos pelas partes ao processo, que são os elementos argumentativos, juridicamente, e os elementos de fato, né? Então, é claro que, vejam que interessante essa ponderação feita pela doutrina. O contraditório entre as partes só tem sentido se supõe um observador imparcial que está escutando o que as partes estão dizendo. Então, o contraditório que existe entre as partes não existe para que A escute o que B tem para dizer, e que para que B escute o que A tem para dizer. Não. O contraditório, na verdade, tem sentido, né, se supõe a existência de um terceiro imparcial e neutro que vai avaliar aquilo que as partes disseram, sopesar e ponderar e proferir uma decisão de mérito a partir daquilo que foi dito. E quando que o juiz, o desembargador e o ministro demonstram que a argumentação das partes foi ouvida, que os elementos trazidos pelas partes foram levados em conta? Na fundamentação, né? E é interessante que esse dispositivo tem até o parágrafo 4º, né, que diz que tem que ser levados em conta elementos de fato e de direito que seriam em si mesmo capazes de levar uma outra decisão diferente daquela que foi proferida, né? Sim, porque seria muito cômodo para o juiz proferir uma decisão escolhendo da argumentação das partes aqueles elementos que apoiam a conclusão a que ele quer chegar. Sim, isso ele tem que fazer, mas não só. Ele tem que também lançar os olhos sobre aqueles argumentos fortes e sérios que seriam capazes de levar uma decisão diferente daquela que ele proferiu,
né? E analisar e dizer por que ele não adotou. Então, numa ação de cobrança, por exemplo, em que a instituição A está cobrando de B uma quantia X, né? E B diz, bom, tá certo, eu devo, né? Mas a teoria da imprevisão, que fez com que acontecesse X e Y no mundo dos fatos, gerou um desequilíbrio e, portanto, eu não tenho que pagar do jeito que está sendo cobrado. Ou não tenho que pagar nada, enfim, né? E o juiz decide e diz o seguinte, houve um contrato, o contrato venceu, a parte inadimplente tem que pagar, ponto. Isso não é uma fundamentação. Peraí, e a teoria da imprevisão? Que eu aleguei, juntei parecer, etc, etc. Essa teoria o juiz tem que abordar para afastar e dizer, no meu entender, não se aplica a teoria de imprevisão nesse caso, o fulano tem que pagar mesmo, porque o fato que ocorreu não foi ali a vontade dele, ou era previsível, enfim, né? E esse dispositivo, que às vezes causa certa dose de surpresa aos juízes, mas como? Então, é um dispositivo que já era, digamos, adotado mesmo antes de existir pelos bons juízes. Óbvio, né, que o juiz, quando fundamenta a sentença e decide no sentido X, se existe um argumento forte, né, quer dizer, eu digo argumento forte porque isso não quer dizer que o juiz seja obrigado a responder questionário. Como dizem alguns tribunais, né, quando são interpostos embargos de declaração meio abusivos, digamos, né, em que se pede que o juiz manifeste sobre Não, o juiz tem que se manifestar sobre os elementos relevantes, né, os elementos capazes de dar uma direção à decisão de mérito, né, e não os elementos periféricos. Então, por isso que eu digo, no exemplo voltando àquele exemplo que eu dei, se está cobrando uma quantia, né, que o réu diz que não tem que pagar por causa da teoria da imprevisão, se o juiz acha que o réu tem que pagar, ele precisa abordar os argumentos que levam à necessidade de que o réu pague, de que seja condenado, a existência de um contrato, etc, etc, e abordar a teoria da imprevisão para afastar, né? São elementos capazes de influir decisivamente no teor da sentença de mérito, né? Que ela seja dada no sentido X ou no sentido Y. Então, esse dispositivo é muito interessante e não deve assustar os magistrados, porque, na verdade, um bom magistrado sempre decidiu assim, mesmo antes da existência do código, né? E é muito interessante esse dispositivo também, por todas as razões do mundo, mas principalmente por essas duas, né? Essa primeira que diz que o juiz tem que se manifestar também sobre os elementos que ele não escolheu como base da sua decisão. Esse dispositivo reconhece que o juiz cria direito. Quer dizer, essa é uma ideia muito, muito discutida, né? Quando se diz que o juiz cria direito, é evidente que se tem que precisar em que sentido e em que medida o juiz cria direito. E, obviamente, eu não estou fazendo essa afirmação no sentido de que o juiz decide de acordo com a sua própria consciência, decide de acordo com as suas próprias convicções, então ele cria um direito destacado, né, do sistema. Não. Ele cria um direito, ele cria uma parcela do direito até quando ele interpreta uma norma, né? Até quando o juiz diz se aquele dispositivo que faz alusão à palavra mãe, como sendo alguém que faz jus a certo benefício previdenciário, abrange a mãe adotiva, né, e abrange a mãe natural, abrange as duas mães. Quando o juiz diz isso, ele está, numa certa medida, criando direito. Assim como ele estará criando direito quando ele diz que em determinada circunstância fática não foi respeitada a função social do contrato, não foi respeitada a função social da propriedade. É claro que nesses exemplos ele cria direito numa intensidade muito mais visível, né, do que quando ele diz que a palavra mãe está abrangendo as duas mães, a adotiva e a natural. Mas que há uma parcela de criatividade do judiciário na interpretação da lei, há. E há também uma parcela de criatividade ainda maior quando o juiz tem que decidir sem texto de lei que preveja especificamente uma solução para aquela disputa, para aquele problema que as partes colocaram sob os seus olhos, para que ele decida, né? Muitas vezes, e esses são os tais hard cases, né? Muitas vezes o juiz tem que decidir problemas que não foram pensados pelo legislador. Então ele tem que retirar elementos do próprio sistema, né? Analogia, princípios, doutrina, etc., para decidir aquela questão. E por isso é que nesses casos é que se fala que se está diante de casos difíceis, de hard cases, e que o grau de criatividade que o juiz exerce é imenso, né? Não são os casos do dia a dia, mas há casos sim em que isso acontece, né? Um exemplo interessante que se costuma dar, um exemplo verídico que aconteceu na França e na Flórida,
é que foi parar em juízo uma discussão a respeito de um determinado jogo que se dava com anões, né? Os anões eram a própria bola, que eram arremessados, né, em posição fetal, protegidos, com roupa, com capacete e tal. Então os anões eram arremessados e para ver quem chegava primeiro, qualquer coisa assim. Mas enfim, houve uma ação em que se discutia se esse jogo não ofendia de uma forma insuportável a dignidade humana. E, portanto, ele deveria ser proibido. E o mais interessante foi que, eu não sei exatamente se foi na França ou na Flórida, mas em algum desses locais houve uma manifestação dos próprios anões dizendo que eles queriam continuar com esse jogo. Porque eles, enfim, era o emprego que eles tinham, para eles era sempre difícil conseguir uma colocação no mercado de trabalho e eles não consideravam que era uma coisa perigosa porque eles iam muito protegidos, né, com capacete, com roupas grossas, etc, etc. Então vejam, quando há um caso assim para que o judiciário decida, ele vai procurar a solução aonde? No Código do Consumidor, no Código Civil, não tem, né? É claro que o legislador não pensou num caso especialíssimo como esse. E, no entanto, o juiz tem que decidir. Não existe o non-liquid, né? Então, ele vai exercer, óbvia e evidentemente, um grau muito grande de criatividade. E quanto maior for o grau de criatividade que o judiciário tiver que decidir para resolver os casos que lhes são submetidos à apreciação, mais importante vai ser toda essa proposta de precedentes que faz o código, de que eu vou falar no finalzinho dessa exposição, né? Mas por que eu digo que já nesse dispositivo se percebe que há por detrás, né, desse artigo a consciência de que o juiz cria direito, né? E porque se diz o seguinte: se for seguido, se for respeitado, se servir de base à decisão um precedente ou jurisprudência, etc, etc, o juiz tem que explicar por que ele está considerando que aquele caso que ele tem que decidir apresenta semelhança suficiente com o precedente ou com a jurisprudência dominante, etc, a ponto de esses elementos poderem servir de base à decisão. E da mesma forma, o contrário, né? Se há um precedente importante que a parte trouxe na sua inicial, né, e pede que o juiz aplique e decida do jeito X, e o juiz vai decidir do jeito Y, ele tem o ônus argumentativo muito mais pesado. Ele tem que dizer, olha, eu não vou decidir de acordo com esse precedente, que é importante, etc, etc, mas houve duas coisas, e aí a lei se serve de duas expressões que remetem a expressões inglesas, o que, no meu entender, seria realmente dispensável, né? Remetem à expressão overruling, né, que é a superação do precedente, e à expressão distinguishing, que é distinguir o caso concreto daquele caso que ensejou a decisão que foi trazida pela parte nesse exemplo que eu dei, né? Não há necessidade de se usarem esses termos, porque distinguishing é uma coisa que sempre se fez. É óbvio, eu não vou aplicar esse precedente a essa situação, porque esse precedente trata de um caso que é diferente do caso da minha situação, né? Então, eu acho que o estágio em que o Brasil se encontra no que diz respeito à lida com os precedentes ainda não torna necessário o uso dessas expressões inglesas e nem o uso dessas expressões que não estão em inglês, mas que remetem, óbvia e evidentemente, às expressões inglesas, né? O que é um precedente superado? É uma súmula que já não se usa mais, né? Por exemplo, súmula não é precedente, evidentemente, mas é a ideia, né? A ideia é a mesma. A súmula é o extrato de uma tese jurídica que foi adotada em precedentes anteriores, né? Então, quando eu recuso o cumprimento de uma súmula, assim, eu juíza, né, o cumprimento de uma súmula, ou recuso o respeito a um precedente, eu tenho que dizer, olha, eu não obedeço esse precedente porque ele não se aplica ao caso concreto, nem à súmula, ou porque ele está superado. Já há súmulas posteriores do mesmo tribunal dizendo ao contrário. Isso é muito comum, né? Porque os tribunais superiores, o STJ e o STF, começaram a produzir as suas súmulas antes de saberem que as súmulas um dia teriam essa força maior, até em função do que diz a própria lei no direito brasileiro, né? Então, eu imagino que o cuidado com que devem ser feitas as súmulas agora deva ser efetivamente muito maior do que o cuidado com que eram feitas há alguns anos atrás, né? Em que não havia dispositivos remetendo à necessidade de que elas fossem respeitadas, de que elas fossem obedecidas, né? Obedecidas entre aspas. Então, lógico,
Quando você bate o olho no código e vê que tem um dispositivo que diz quando a decisão for baseada em jurisprudência ou em súmula, etc., você percebe que esses elementos podem ser a fundamentação quase que principal da decisão, né? Então, isso só pode significar que nesses elementos que servem de fundamentação à decisão, há um plus além do texto da lei. E esse plus é justamente a criatividade do juiz, que se exerce, às vezes, pura e simplesmente na atividade interpretativa. Nada mais do que isso. Quer dizer, algo que sempre houve, né? E que, por uma espécie de cautela ou de temor, né, os doutrinadores, às vezes, hesitam em reconhecer criatividade, porque dizem, não, se a gente começar a dizer agora que o juiz cria direito, isso vai virar uma bagunça, né? Agora, já que o juiz cria direito, e isso efetivamente acontece, mesmo nos países em que o juiz está obrigado a decidir com base na lei, né, há essa parcela de criatividade, é melhor reconhecer e dizer como isso tem que ser feito, do que negar, porque negar essas alturas do campeonato é quase um cinismo, né? Dizer que não há criatividade por parte do judiciário. Então, termino por aqui os dispositivos, a análise dos dispositivos do Código, que, a meu ver, representam de uma forma inequívoca que o legislador prestigiou visivelmente o princípio da ampla defesa, né, de que o princípio do contraditório é a versão processual, né? São princípios cuja essência é a mesma. Acho que também podemos elencar o acesso à justiça, né, de que fala a Constituição Federal, e princípio sempre presente nas preocupações do processualista contemporâneo, foi também algo concretizado pelo novo Código, né? É um tema eterno, né? O controle, a inafastabilidade do controle jurisdicional é a gênese desse princípio. E essa ideia apareceu no Código de 2015 sob, digamos, o bordão: o processo deve ser salvo, o processo deve ser aproveitado, o processo deve gerar uma sentença de mérito. Deve-se fazer o possível para que a decisão do tribunal seja de provimento ou de improvimento do recurso, não de inadmissibilidade, né? É para isso que o processo existe. Então, todos os esforços devem ser feitos no sentido de que o processo gere mesmo uma decisão que resolva a controvérsia. No plano do primeiro grau, é uma sentença de mérito, e no plano dos tribunais é uma decisão que deu ou não deu provimento ao recurso. Então, o que nós temos no Código que demonstra de forma veemente que essa ideia foi encampada pelo legislador? Primeiro, o artigo 139, inciso 9º, que determina ao juiz que, antes de extinguir o processo sem julgamento de mérito, verifique se os defeitos de que padece o processo não podem ser corrigidos. E esses defeitos podem ser os mais graves possíveis, como, por exemplo, e o Código faz menção a essa categoria de maneira expressa e explícita, os pressupostos processuais. Então, a ausência de pressupostos processuais gera nulidade absoluta no processo. Isso significa que se trata de um vício tão grave, de modo que as partes podem alegá-los, né, a qualquer tempo, né, dizer que falta pedido, que falta capacidade processual, né? Vocês devem se lembrar que há duas categorias, né? Os pressupostos, aliás, três até. Os pressupostos processuais de existência jurídica do processo, os pressupostos processuais de validade do processo, os pressupostos processuais negativos, coisa julgada e litispendência, segundo alguns autores. Essa é a minha opinião, né? Há uma certa variação na doutrina a respeito de quais seriam esses pressupostos. Mas não há variação nenhuma, nem na doutrina, nem na jurisprudência, a respeito da circunstância de que se trata de vícios gravíssimos, né, que não podem permanecer no processo. Se eles permanecerem, apesar disso, o juiz proferir sentença de mérito, a sentença é nula de pleno direito. É rescindível também, se transitar em julgado, né? E ainda assim, se sabendo que os vícios são graves, esse dispositivo diz, olha, calma, vamos ver aí. Não vai extinguir o processo sem julgamento de mérito. Veja se os vícios podem ser corrigidos. Se puderem ser corrigidos materialmente, faticamente, mande corrigir, né? E profira uma sentença de mérito, porque é isso que se deseja. Esse dispositivo já demonstra de maneira inequívoca um assunto de que eu vou tratar logo mais, que é o fato de os vícios serem sanáveis no processo não tem nada a ver com a sua gravidade.
né? É diferente do que acontece no direito privado, no direito civil. Nulidades absolutas são, por definições, insanáveis. E nulidades relativas são vícios sanáveis. No processo, não. No processo, justamente por causa desse princípio do aproveitamento, né, do princípio que indica que o processo deve ser salvo, deve ser transformado num ambiente capaz de receber uma sentença de mérito que não seja viciada, né? Então, por causa disso, todos os vícios são sanáveis, né? Até a própria inexistência jurídica, que, sob certo aspecto, não deixa de ser um vício, né? Porque não é inexistência fática. O ato existe, mas ele está de tal forma maculado, de tal forma deformado, que ele deixa de poder ostentar o nome em júris daquela categoria a que ele gostaria de pertencer, ele ato. Então, por exemplo, uma sentença sem decisum não é uma sentença. Uma sentença proferida por um não-juiz. Existe materialmente, mas é uma sentença inexistente juridicamente. Até esse vício se sana, né? O Código de 73 tinha um dispositivo específico que dizia isso, quando falava na capacidade postulatória, dizia que os atos praticados pela parte sem que ela juntasse a procuração eram atos juridicamente inexistentes. Isso se sanava, porque o juiz mandava a parte juntar a procuração, marcava um prazo, e o vício deixava de existir. Esse dispositivo não foi repetido no Código atual, mas nós ainda temos o exemplo magnífico da citação. A citação é ato que completa a relação processual, né? Petição inicial, citação, jurisdição. São os pressupostos processuais de existência jurídica do processo, né? Não havendo citação, não há processo. Há um simulacro de processo, há uma relação processual sendo formada, mas processo não há, né? O réu comparece, contesta, comparece, se dá por citado, o vício desaparece, né? Então essa ideia aparece de uma forma extremamente nítida no artigo 139, inciso 9º. E o artigo 76? O artigo 76 diz que, havendo vício de incapacidade ou irregularidade de representação, né? E a doutrina tem dito que essa irregularidade de representação pode ser a representação de uma empresa, ou seja, a empresa está ali representada por quem não tem poderes de estar lá em nome dela, ou a representação adjudícia mesmo, né? Capacidade postulatória. Tem que ser dada à parte a oportunidade para corrigir esse vício, né? E o dispositivo fala expressamente que essa chance de correção do vício, para que possa então ser proferida uma sentença de mérito ou uma decisão de provimento ou improvimento de recurso, deve acontecer no primeiro grau, no TJ, nos tribunais federais e nos tribunais superiores, né? Esse dispositivo, então, desmancha essa jurisprudência defensiva, né, que foi até sumulada, a súmula 115, no sentido de que, se a parte apresentar um recurso em procuração, o recurso é considerado juridicamente inexistente, né? Pode até ser que essa súmula se aplique, considerado juridicamente inexistente, mas aí o dispositivo diz, tudo bem, é inexistente, só que pela lei tem que dar uma chance, tá? Para a parte juntar a procuração, né? Porque, como eu acabei de dizer, o fato de se poder afirmar que certo ato é juridicamente inexistente ou nulo, no processo, não significa em absoluto que o defeito não possa ser corrigido, né? E interessante que isso o legislador insiste tanto nisso, que ainda existe o artigo 932, parágrafo único, que diz, olha, o relator, antes de indeferir o recurso, antes de negar seguimento ao recurso, deve dar 5 dias para que seja sanado o vício formal, para que seja complementada, eventualmente, alguma documentação. Então, na verdade, isso até cria um problema para o intérprete, né? Porque tem tantos dispositivos que diz que tem que ser dada uma chance para aquele que está pleiteando alguma coisa, que a gente não sabe se eles até, de repente, podem se aplicar em conjunto, né? Eu acho que não, né? Tudo tem limite. Ou o 76 ou o 932, né? Porque, no fundo, o 76 e o 932, eles podem ser em tese aplicáveis numa mesma circunstância, né? Um recurso que vai ser inadmitido pelo relator por vício de representação. O que eu aplico? O 76 ou o 932, né? O 76 fala em prazo razoável. O 932 fala em 5 dias, né? É um problema que surge. É um problema do excesso de regulamentação, do excesso de disciplina, né? Há um provérbio latino no sentido de quod abundat non nocet. O que é demais não prejudica. Prejudica sim. Prejudica que aqui são duas normas que, no fundo, prevêem, pelo menos em parte, a mesma situação, quer dizer, há um momento em que elas geram uma certa intersecção
E é importante saber qual das duas se aplica por causa do prazo, né? Uma deixa em aberto para o juiz e a outra diz que o prazo é de 5 dias. E ainda há, nesse contexto de preocupação em aproveitar o processo, um dispositivo muito significativo que é o 1029, parágrafo 3º, né? Esse dispositivo tem por objetivo específico, praticamente declarado, acabar, em geral, com a jurisprudência defensiva. Então, nesse dispositivo se diz, se há algum vício que poderia, em tese, levar à inadmissibilidade do recurso no nível dos tribunais superiores, esse vício, se o recurso for tempestivo e se ele puder não ser considerado grave, deve ser corrigido ou relevado, né? Então, eu acredito que nesse dispositivo estão abrangidas as situações do carimbo borrado, etc, etc, né? Todos nós conhecemos, então, essa jurisprudência que não tem nenhum tipo de base, né? Nem no mais rudimentar bom senso e muito menos na doutrina, é evidente, em que se diz que não se pode admitir um recurso que tem por objetivo veicular a admissibilidade de outro, no caso é o agravo, né, de decisão denegatória de seguimento ao recurso especial extraordinário, que veicula, né, o mérito desse agravo é o cabimento do recurso especial, do extraordinário, e o carimbo do recurso, cuja admissibilidade ele veicula, está borrado, de forma que o tribunal não pode ter certeza sobre a tempestividade daquele recurso, né? Então, evidentemente, esse dispositivo foi cunhado, foi concebido com o objetivo de desestimular os tribunais a conceber esse tipo de jurisprudência, cuja única finalidade, evidentemente, é diminuir arbitrariamente, né, o número de recursos que os tribunais têm que julgar. Ainda nesse contexto do objetivo de aproveitar o processo, embora não exatamente no mesmo viés que a gente analisou até agora, nós podemos encaixar os dispositivos 1032 e 1033. Né? Esses dispositivos são muito interessantes, eles têm por finalidade resolver aquela situação em que o objeto do recurso pode ser visualizado sob o ângulo constitucional e sob o ângulo da lei ordinária. Então, houve uma mesma ofensa ao ordenamento jurídico, que pode ser vista como uma ofensa à Constituição e pode ser analisada também sob o prisma da ofensa à lei ordinária. Né? Então, imaginem uma lei que prevê X, depois um regulamento que prevê X mais 1. Então, segundo alguns, esse X mais 1, na verdade, ofende a lei, porque a lei criou um benefício abrangente. E esse regulamento meio que criou uma condição. Então, isso vai para o STJ. Né? O regulamento ofende a lei. Quem diz que o regulamento não pode ofender a lei é a Constituição. Então, a mesma controvérsia, exatamente a mesma ofensa ao ordenamento jurídico, vista sob ângulos diferentes, vai parar nos dois tribunais. O que pode acontecer? Duas coisas. Ou os dois tribunais decidem, e muito frequentemente decidem diferentemente, né? Ou nenhum dos dois decide, porque o STJ diz que a matéria é constitucional e o STF diz que a matéria na verdade, nada mais é do que uma ofensa meramente indireta à Constituição, porque, no fundo, é ofensa à lei federal. Então, um tribunal diz que a competência é do outro. Esses dispositivos tiveram por objetivo acabar com esse tipo de problema. Né? Então, eu entro com recurso para o STF e o STF acha que é caso de ofensa à lei federal e que nem tem repercussão geral. Manda para o STJ. E vice-versa. O STJ acha que é caso de ofensa à Constituição Federal. Né? Então, há um prazo para que a parte acrescente a preliminar de repercussão geral, a preliminar demonstrando expressamente que há repercussão geral, e aí o recurso vai para o STF. Acredito que isso vai ser necessário, porque, obviamente, com a implementação efetiva desse regime, né, que já está acontecendo, vai mudar muito a técnica, né, de redação dos recursos especial e extraordinário. Então, se existe a dúvida, evidentemente, a parte já coloca, né, no recurso a preliminar de repercussão geral, sabendo que ele pode parar no STF. Acho que é relevante que se diga que esses dispositivos são aplicáveis única e exclusivamente quando há dúvida a respeito da verdadeira natureza da questão, ou verdadeira natureza não, da natureza predominante da questão, porque a questão tem mesmo as duas naturezas. É a ofensa à Constituição, é a ofensa à lei. Né? Não acho que isso possa ser chamado de fungibilidade, no sentido correto da expressão, no sentido técnico da expressão, porque não é receber um recurso para o outro. Eu acho que as palavras redirecionamento têm
tem muito mais a ver com o que acontece em função dos dispositivos referidos, 1032 e 1033. Mas, enfim, o nome pouco importa, né? O importante é saber exatamente quando eles se devem aplicar. A meu ver, não existe necessidade de que a parte faça um pedido especificamente, né, para que se apliquem esses dois dispositivos. Se trata de matéria de admissibilidade dos recursos de especial e extraordinário, portanto, matérias que devem, pelo menos em princípio, ser apreciadas de ofício. Acho que a única exceção que existe no plano dos recursos extraordinário e especial é a repercussão geral, né? Se exige, a meu ver, erradamente e indevidamente, que haja uma preliminar expressa, explícita, em que a parte demonstre ao Tribunal Superior, ao STF, que a questão está revestida de repercussão geral. A questão apresenta uma relevância muito maior do que o interesse que diz respeito às partes, né? Acho que, como se trata de matéria relativa ao juízo de admissibilidade, o correto teria sido o sistema positivo deixar essa questão para a apreciação de ofício do STF. Mas não foi o que se fez, provavelmente e compreensivelmente, para facilitar o trabalho do STF, que tem uma carga de recursos para julgar desumana, muito diferente da carga que tem os tribunais superiores no nível internacional, nos países ditos civilizados.